A lenda do Boitatá, a serpente de fogo que protege os campos, é um dos mitos mais fascinantes e temidos do folclore brasileiro. Embora muitos a considerem apenas uma história para crianças, há quem jure ter tido um encontro com essa criatura mística. A seguir, 5 relatos que dizem ser verídicos. Era uma noite de seca severa em 1985, no interior de Minas Gerais. O lavrador Zé Antônio, preocupado com a plantação de milho murchando, resolveu fazer uma ronda noturna por volta da meia-noite. Um brilho intenso no horizonte chamou sua atenção. Pensando ser um incêndio, correu em direção à luz. Para sua surpresa, não era fogo descontrolado, mas sim uma enorme serpente luminosa que rastejava pelo chão, deixando um rastro de calor intenso. O Boitatá, em toda a sua glória, parecia inspecionar a plantação. Zé Antônio, petrificado de medo e admiração, observou a criatura por alguns minutos antes que ela desaparecesse tão rapidamente quanto surgiu. Na manhã seguinte, apesar da seca, as folhas de milho pareciam mais viçosas, como se a terra tivesse recebido uma bênção. Em 2002, um grupo de amigos decidiu acampar perto de um brejo na região do Pantanal. João, um dos mais aventureiros, resolveu se afastar do acampamento para explorar. Já era noite quando ele ouviu um silvo alto e grave. Curioso, seguiu o som até uma clareira pantanosa. Lá, viu uma forma alongada e cintilante, que se movia rapidamente sobre a água, parecendo uma tocha viva. Era o Boitatá. O brilho era tão forte que cegava, e o calor que emanava era insuportável. João, em pânico, virou-se e correu sem olhar para trás, tropeçando em raízes e arbustos. Ele só parou quando alcançou o acampamento, ofegante e pálido. Seus amigos riram de seu exagero, até notarem o cheiro de queimado em suas roupas e os pequenos pontos de brasa em seu boné. Dona Lúcia, uma senhora de 70 anos que sempre viveu na zona rural de Goiás, conta que teve seu primeiro e único encontro com o Boitatá quando era criança, durante a década de 1950. Ela e seu irmão mais novo, Pedro, estavam voltando do curral ao anoitecer, quando viram uma luz forte vindo de trás das árvores. Pensaram que era alguém com uma lamparina, mas a luz começou a se mover de forma estranha, rastejando e flutuando ao mesmo tempo. Pedro, assustado, apontou e gritou: "É o Boitatá!" A criatura era uma serpente gigantesca, com olhos que pareciam brasas incandescentes, e seu corpo irradiava um brilho alaranjado. Dona Lúcia lembra que o ar ficou pesado e que sentiram um cheiro de enxofre. A serpente passou por eles sem atacá-los, mas parecia estar os advertindo a não se aproximarem do curral, que ficava perto de uma área de mata recém-queimada. Naquela noite, seus pais contaram que ouviram ruídos estranhos e que a fumaça das queimadas não se espalhou para o lado do gado. Era época de queimadas no Cerrado Baiano e o fazendeiro Carlos estava apreensivo. Em 1998, um ano particularmente seco, ele passou várias noites em claro vigiando suas terras. Em uma dessas vigílias, já na madrugada, um foco de incêndio começou a se formar na divisa de sua propriedade com a mata nativa. Carlos correu com baldes de água, mas o vento forte espalhava as chamas rapidamente. Quando ele já perdia as esperanças, uma visão inusitada apareceu. Uma serpente gigantesca, feita de luz e fogo, surgiu do meio da mata e começou a rodear o foco do incêndio. Ela se movia em círculos e a cada volta as chamas pareciam diminuir, como se fossem sugadas pela criatura. Em poucos minutos o fogo estava controlado e a serpente de luz desapareceu na escuridão. Carlos, que antes duvidava das histórias, passou a ser um dos maiores defensores da lenda do Boitatá.
o guardião das florestas. Em uma pescaria noturna no rio Araguaia, em 2015, Lucas e seu avô, um experiente pescador, estavam esperando o peixe certo. O avô, homem de poucas palavras, mas com muitas histórias, alertou Lucas para ficar atento aos sinais da natureza. Por volta das 3 da manhã, uma luz forte começou a surgir na outra margem do rio. Lucas pensou que era um barco com faróis potentes, mas a luz se movia de forma errática, como se dançasse sobre a água. Em poucos segundos, a luz se tornou mais definida, revelando a forma de uma serpente gigantesca, com um brilho intenso que parecia emanar de seu próprio corpo. Ela flutuava sobre a superfície do rio, deixando um rastro luminoso por onde passava. O avô de Lucas apenas sussurrou: "É ele, o boitatá. Nunca vi um tão perto assim." A criatura cruzou o rio majestosamente, desaparecendo na mata da margem oposta. Lucas, ainda sem palavras, sabia que havia testemunhado algo inexplicável e mágico. Esses relatos, passados de geração em geração, mostram como a lenda do boitatá ainda vive no imaginário popular, lembrando-nos da força e dos mistérios da natureza. Você já ouviu alguma história parecida? Comente aí.